Boa tarde. Muito bem. Vamos dar início à nossa 16ª reunião, dia 20 de junho de 2026. Terceira semana de junho. Muito bem. Em reverência, vamos buscar Deus em oração. Santo Deus, Pai eterno, todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado pela semana que o Senhor nos deu e nos ajuda, Senhor Deus, nesta tarde para que possamos transmitir, meu Deus, a tua palavra para essas crianças. Seja misericordioso, Senhor Deus, com elas e conosco, abrindo, Senhor Deus, o entendimento para que, Senhor Deus, a tua palavra fixa no coração. Muito obrigado, Senhor Deus. Seja bondoso, nos guarda, Senhor Deus, de acidente. Nos dá, meu Deus, a tua proteção e sabedoria para transmitir somente a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bandeira, entrada das bandeiras, bandeira do Aonce, Levi Lara, Maria com a Bíblia e a bandeira do Brasil, Maria Thalita. Mais para cá, filha. Isso. Mais para cá. Isso, mais um pouco para cá. Agora vamos levantar para, com toda alegria, cantarmos o Família Aonce, hino oficial do Aonce. A Bíblia com a Maria. Comprometo-me a honrar a Bíblia. Comprometo-me a honrar a Bíblia. Santa Palavra de Deus. A Santa Palavra de Deus. E farei dela uma lâmpada para os meus pés. Uma lâmpada para os meus pés. E uma luz para os meus caminhos. E uma luz para os meus caminhos. E guardarei no coração. As tuas palavras. Para eu não pecar contra ti. Amém, minha filha.
bem, agora o retorno à bandeira do Oance, Levi, Lara, a Bíblia agora com a Maria e a bandeira do Brasil. Podeis assentar os oncistas. Agora vamos ver os destaques da semana. Muito bem, você já sabe como funciona essas estrelas. Vamos para o culto de ação de graças. Deixai a vir a mim os pequeninos. Nosso culto de ação de graça vai ser dia 5 de julho, às 18h30, tá bom? Tem um pastor aqui que vai nos ensinar sobre Vinde a mim
Deixai vir a mim os pequeninos. Muito bem, agora saída dos faíscas, flamas e os tochas. Quem serão premiados? Serão premiados destaque geral do semestre, serão premiados os onancistas missionários, o onancista e a onancista missionária, o menino e a menina, serão premiados os agradáveis surpresas e os campeões das placas, o campeão da Olimpíada Bíblica, ok? Então, vai ser especial. Dia 5, não esqueçam, dia 5, convide o papai, convide a mamãe para esse culto especial. Então, vamos à primeira pergunta, Êxodo capítulo 7. Quem leu? Levanta a mão aí, quem leu? Isso. Bem, quem leu não terá dificuldade nenhuma, vai acertar 11 das 10, no mínimo. Então, vamos às perguntas. Arão falaria tudo o que Moisés lhe falasse. Qual o papel de Moisés neste quadro? Eu vou ler novamente a pergunta. Arão falaria tudo o que Moisés lhe falasse. Qual o papel de Moisés neste quadro? Moisés exerceria o papel de Deus, de profeta ou de juiz? Arão falaria tudo o que Moisés lhe falasse. Qual o papel de Moisés neste quadro? Papel de Deus, de profeta ou de juiz? Papel de Moisés. Os dois exerceriam papéis diferentes. Qual era o papel de Moisés? Ok? Placa no peito e virando. Melhorou, Paulo? Ok? Levantem as placas e mantenham as placas levantadas para que as irmãs possam anotar. E aí, quem estiver com a placa com a letra B pode baixar, que o profeta seria Arão e Moisés seria como Deus para Arão. Pergunta de número 2. Além de endurecer o coração de Faraó, o que Deus prometeu realizar na terra do Egito? Além de endurecer o coração de Faraó, o que Deus prometeu realizar na terra do Egito? A. Enviar Moisés e Arão.
B, multiplicar os sinais e maravilhas, ou C, matar os primogênitos dos egípcios? Voltando, além de endurecer o coração de Faraó, o que Deus prometeu realizar na terra do Egito? A, enviar Moisés e Arão. B, multiplicar os sinais e maravilhas. Ou C, matar os primogênitos dos egípcios? Placa no peito e virando. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mantenha a placa levantada. Mantenham as placas levantadas. E vamos à resposta correta. Fala, Paulinho. Tudo bem? Não é a letra C. E também não é a letra A. Resposta correta, B, multiplicar os sinais e maravilhas. Pergunta de número 3. No verso 4, além de meus exércitos, ou seja, minhas hortes, na outra versão, e filhos de Israel, como Deus chamou os hebreus? Deus dá ali 3 adjetivos, ou adjetivo aos filhos de Israel. Ele chama de meus exércitos, ou minhas hortes, e filhos de Israel. E tem uma outra, Deus chama eles também por um outro nome. Qual é o outro nome? Meus filhos, meu povo ou meu primogênito. Além de meus exércitos e filhos de Israel, qual outro nome Deus dá para os hebreus? No verso 4 do capítulo que vocês leram. Ok? Placa no peito e virando. Ok. Então, vamos à resposta correta. Vamos à resposta correta. Não é a letra A e também não é a letra C. Resposta correta, B, meu povo, meus exércitos ou minhas hortes, meu povo e filho de Israel. Pergunta de número 4, como os egípcios saberiam que o Deus de Israel era o Senhor? Como os egípcios saberiam que o Deus de Israel era o Senhor? Como? A, quando Deus mostrasse os sinais. B, quando Deus tirasse os filhos de Israel do Egito. Ou C, quando Moisés fizesse os sinais com o cajado. Voltando a pedido do Mateus, como os egípcios saberiam que o Deus de Israel era o Senhor? Como os egípcios saberiam que o Deus de Israel era o Senhor? A, quando Deus mostrasse os sinais. B, quando Deus tirasse os filhos de Israel do Egito. Ou C, quando Moisés fizesse os sinais com o cajado. Placa no peito e virando. Muito bem. Então, vamos à resposta correta. Não é a letra A e também não é a letra C. Resposta correta, B. Quando Deus tirasse os filhos de Israel do Egito, eles saberiam que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel. Qual o primeiro sinal que Moisés e Arão fizeram diante de Faraó? Qual o primeiro sinal que Moisés e Arão fizeram diante de Faraó? A, transformar o cajado em serpente. B, destruir a serpente dos magos. Ou C, transformar água em sangue. Qual o primeiro sinal que Moisés e Arão fizeram diante de Faraó? Transformar o cajado em serpente. B, destruir a serpente dos magos.
ou C, transformar água em sangue. Placa no peito e virando. Então, vamos... O Mateus está alegre ali. Vamos à resposta correta. O que nós sabemos até o momento é que não é a letra B e também não é a letra C. Resposta correta, A. Pergunta de número 6. Passamos para a parte final, as 5 últimas perguntas. Pergunta de número 6. Qual o segundo sinal feito por Moisés? Qual o segundo sinal feito por Moisés? Letra A, transformar as águas do rio em sangue. Letra B, desmascarar os magos de Faraó. Ou C, destruir os peixes do rio Nilo. Qual o segundo sinal feito por Moisés diante de Faraó? A, transformar as águas do rio em sangue. B, desmascarar os magos de Faraó. Ou C, destruir os peixes do rio Nilo. Placa no peito e virando. Muito bem, o segundo sinal. Mantenha sua placa levantada. Nós sabemos que o segundo sinal não está na letra B e também não está na letra C. Resposta correta, A. O segundo sinal foi transformar as águas do rio em sangue. Pergunta de número 7, relacionada com a de número 6. Quais as consequências do segundo sinal? Quais as consequências do segundo sinal? A. Morte dos animais do Egito. B. Contaminou toda a água do Egito. C. Morte de peixes e mau cheiro. Quais as consequências do segundo sinal? A. Morte dos animais do Egito. B. Contaminou toda a água do Egito. Ou C. A morte de peixes e mau cheiro. Consequências do segundo sinal feito por Moisés e Arão diante de Faraó. Placa no peito e virando. Muito bem, muito bem. Vocês estão concentrados. E quando vocês estão concentrados, os resultados são bons. Porque não é a letra A e também não é a letra B. As consequências do segundo sinal foi a morte de peixes e mau cheiro. Pergunta de número 8. Quem feriu com a vara as águas do rio para que se transformassem em sangue? Quem feriu com a vara as águas do rio para que se transformassem em sangue? Quem feriu as águas? Moisés, Arão ou o próprio Deus? Quem feriu as águas, transformando-as em sangue? Moisés, Arão ou o próprio Deus? Placa no peito, porque essa está muito fácil. E virando. Isto. Muito bem. Muito bem, muito bem. Davi, não é a letra C. Não foi o próprio Deus e também não foi Moisés. Quem feriu as águas com o cajado foi Arão. Pergunta de número 9, penúltima pergunta. Como os magos reagiram ao verem as águas transformadas em sangue? Como os magos reagiram ao verem as águas transformadas em sangue? Como os magos reagiram ao verem as águas transformadas em sangue? A. Não é dito no texto. B. Foram até Faraó. Ou C. Realizaram o mesmo feito. Como os magos reagiram ao verem as águas
transformadas em sangue. O que eles fizeram? O texto não diz. B. Foram até Faraó. Ou C. Realizaram o mesmo feito. Placa no peito e virando. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, professor Diego. Não é a letra B. E também o texto diz, então, eles realizaram o mesmo feito. Pergunta de número 10. Como reagiu o Faraó ao ver as águas transformadas em sangue? Como reagiu o Faraó ao verem as águas transformadas em sangue? A. Mandou Moisés e Arão saírem. Chamou os seus magos. Ou B, ou C, perdão, não deu importância. Como reagiu o Faraó ao ver as águas transformadas em sangue? Como reagiu o Faraó ao ver as águas transformadas em sangue? Mandou Moisés e Arão saírem. B. Chamou os seus magos. Ou C. Não deu a mínima importância. Placa no peito, placa no peito. Quem acertou 9, concentre-se e acerte a última, virando. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Não é a letra B. E também não é a letra A. Resposta correta, C. Não deu a importância. E vamos aos resultados. Vamos aos gabaritos. Vamos aos gabaritos. Teve um empate. Diego, Erinaldo e Nilcilene, 7. Guilherme bateu na trave e acertou 9. Oh, parabéns. 9. Parabéns. A Tayla 6. A Tayla 6, o Davi 2, o Ramon 9, Obrigado. o Davi Luiz 9, Obrigado. a Ana Vívia 2 e a Emanuele 9. Aqui na minha fileira, começando de trás para frente, Radassa 10, parabéns. Fernanda Duarte 8, Isaac, Samuel, Mateus, Teófilo e Zípora 6. Todos. Muito bem. Os tochas mandaram bem, hein?